Vamos para a nossa próxima aula. O assunto que eu quero abordar com você agora é baseado em Mateus capítulo 28, versículo 19, em que Jesus ele disse: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho dito. Esse assunto também é um assunto que você que está sendo treinado, você precisa dominar muito bem, para que você entenda qual é a orientação de Deus. Eu vejo que é um texto, né, muito conhecido, mas pouco praticado. Por quê? Porque a maioria das pessoas elas conhecem, entendem, mas a maioria das pessoas não fazem. Isso você às vezes tem na igreja, você tem um pequeno grupo de pessoas que fazem discípulos, mas a igreja ela não faz esse papel, ela não desenvolve esse papel. E eu vou esclarecer por quê, né? Porque muitas pessoas elas não têm esse entendimento. O que ocorre? A maioria das pessoas, quando se convertem, elas são logo ensinadas a ir para o culto. Então, a vida delas acaba sendo baseada somente em frequentar reuniões, participar das reuniões. Quando Jesus ele veio aqui na Terra, ele veio enviado por Deus com o propósito de restaurar, né, as pessoas, isso é, salvar o que havia se perdido, e transformar a vida das pessoas. As pessoas estavam perecendo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho Jesus para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus enviou Jesus para que as pessoas não perecessem. Por que as pessoas perecem? Né? As pessoas elas perecem por dois motivos. Né? Elas têm atitudes erradas e elas fazem escolhas erradas. Né? Então, o que leva as pessoas ao sofrimento ou são as escolhas. Ela faz uma escolha errada. Estou sofrendo no casamento, escolhi o marido errado, certo? Estou sofrendo na minha sociedade, escolhi o sócio errado. Então as pessoas fazem escolhas erradas e elas têm atitudes erradas, certo? E o que acontece? Quando as pessoas elas por viverem dessa forma, elas estão perecendo na vida. E aí você ganha uma pessoa para Cristo. Na maioria das vezes as pessoas vêm para Jesus por causa do sofrimento, mas se elas não forem ensinadas, se elas não forem orientadas a mudar essa realidade, automaticamente elas vão continuar mesmo na igreja, vão continuar sofrendo. Sem contar que ainda existe também a questão espiritual. Isso é a questão em que Satanás ele vem com seus demônios exatamente para massacrar a vida das pessoas. Então as pessoas elas estão ali passando por uma série de coisas, escolhas erradas, atitudes erradas, e o diabo explora isso para poder fazer com que a pessoa viva essa vida. E assim, quando Jesus ele veio, né, ele começou a chamar pessoas para caminhar com ele, e o que ele fez? Ele deu a essas pessoas duas coisas. Ele deu para essas pessoas poder para expulsar os demônios, certo? Jesus chamou os seus discípulos e disse: eu vos dou poder para que você pise na cabeça da serpente, né? Então, assim, pise nos escorpiões e você não vai sofrer dano algum. Então a gente recebeu o poder para que possamos no mundo espiritual vencer o nosso adversário. Mas também ele veio nos trazer ensinamentos, porque as pessoas estão sofrendo porque vivem da maneira errada. Isso faz escolhas erradas e tem atitudes erradas. Esse ensinamento Jesus deu aos seus discípulos. Esses discípulos aprenderam com ele, caminhando com ele, não foi somente em reuniões com ele, mas foi caminhando, foi no caminho que ele foi tratando as deficiências que esses discípulos tinham. Foram 3 anos caminhando com eles, e depois que eles receberam o poder, e eles tinham já aprendido como eles deveriam viver, o que deveriam estar fazendo, o que Jesus ele orienta? Orienta para que isso fosse reproduzido. Ele diz que agora vocês façam novos discípulos, ensinando o quê? Tudo o que eu vos tenho dito. Então, na realidade, a metodologia que Jesus implantou para alcançar o seu objetivo, que é mudar a vida das pessoas, que é transformar a vida das pessoas, era exatamente: eu preparei um grupo de pessoas que caminham comigo, e agora essas pessoas elas vão preparar outras pessoas para fazerem a mesma coisa. Então, assim, claro que a gente faz encontros, a gente faz cultos, a gente faz celebrações, mas não podemos deixar de cumprir a ordem de fazer novos discípulos. E aí o que acontece com a vida de muitas pessoas? As pessoas, por não terem um entendimento claro do que é isso, elas vêm para as reuniões, frequentam as reuniões, mas aprendem, né, tem uma mudança, tem uma transformação de vida, mas elas param por aí.
elas não vão reproduzir, elas não levam adiante. Por quê? Porque não são educadas para isso, elas não são estimuladas a isso, elas não entendem a importância de desempenhar esse papel. E para isso de fato se desenvolver, a gente precisa mudar a mentalidade. Qual é a mentalidade? Veja só, às vezes vou dar um exemplo, né? Uma pessoa está passando por um problema, está passando por uma dificuldade. E aí, normalmente, o que a pessoa da igreja ela faz? Ela diz o seguinte: olha, vamos lá conhecer o meu grupo, vamos participar, ou então vamos conhecer a minha igreja para a gente participar. E aí, a maioria das pessoas que são convidadas, elas até dizem que vão, mas muitos não vão, mas ela não vai. Ela não vai por quê? Porque ela não quer, está sofrendo? Não, ela não vai porque ela está presa. Ela está escravizada por Satanás. Satanás vai fazer de tudo para que ela não se aproxime daqueles que estão buscando a Deus, daqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Então você vai marcar com essa pessoa e diz: olha, quero te ver quarta-feira na nossa reunião. A pessoa não vem, e o que você diz? Isso aí não quer nada com Deus. E a gente desiste das pessoas. Por quê? Porque a nossa mentalidade está distorcida. Jesus ele não disse vinde, ele disse ide. Significa que nosso papel é nós irmos até as pessoas, é nós irmos até os lares das pessoas. Então, por exemplo, se uma pessoa ela lhe aborda e diz assim: poxa, eu estou com um problema muito grande, em vez de você convidá-la para ir ao grupo, você vai pregar o reino de Deus para a vida dela ali, e você vai até ela, você vai visitá-la, você vai estar com ela, você vai se comprometer. É até interessante que você assuma um compromisso, pelo menos de algumas semanas, até ela ter um processo de libertação mais efetivo. Porque se você fica só convidando: vamos lá no grupo, vamos na reunião, vamos no culto, e você vai fazer com que essa pessoa ela não vá, porque primeiro ela vai se sentir constrangida, não conhece ninguém, ela vai estar impedida por Satanás, porque Satanás vai criar uma série de barreiras. Eu mesmo me lembro do meu processo de conversão. Quando eu estava me convertendo, eu queria ir para a igreja, mas alguma coisa me impedia. Sempre existia um empecilho, uma dificuldade para mim não ir. Assim como a maioria das pessoas. Então, o que Jesus ele diz para os seus discípulos? Ide por todo mundo. Significa o seguinte: a pessoa passou o seu caminho, cruzou o seu caminho, em vez de você convidá-la para vir, você tem que ir até ela. Então você tem que se oferecer, dizendo: não, eu vou até a sua casa, posso marcar 7 semanas com você para a gente poder estar orando pelo seu problema. E nessas 7 semanas é onde você vai orar, onde você vai passar para ela a visão do reino, onde você vai passar para ela os ensinamentos de Cristo. E aí sim esse processo de libertação vai acontecer. Por quê? Porque ela está ouvindo a verdade, certo? E ela está experimentando o poder de Deus através da oração. Então é importante que você desempenhe esse papel. Agora, você que está sendo treinado, você precisa entender o seguinte: esse papel não é só seu. Quando você se tornar líder, não é só você tem que fazer, você tem que delegar, você tem que designar as pessoas. As pessoas dizem: mas elas não estão preparadas. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: se eu tenho uma pessoa perdida, entre não enviar ninguém para essa pessoa e enviar alguém que ainda não está preparado, eu prefiro enviar alguém que não está preparado. Pelo menos ela tem muito mais chance de se salvar e de se converter. É melhor do que eu deixar a pessoa sem ninguém ir até ela e ela está lá perdida. E ao mesmo tempo, o que acontece? Quando a gente desenvolve nos discípulos essa habilidade, a gente cria deles o compromisso de eles desenvolverem. Quando eles vão até lá a pessoa, eles sabem que eles têm que desenvolver. Vão se sentir inseguro pela primeira vez, vão sentir medo pela primeira vez, mas eles vão lá e vão cumprir a missão, e aí Deus vai começar com certeza a operar. Depois ele vai trazer, ou ele traz aquele discípulo, naquela pessoa que está se convertendo, para caminhar no grupo dele, ou começa um grupo novo na casa dele, e aí você multiplica esse grupo, que a gente vai falar mais à frente no próximo assunto sobre igreja em célula, como deve funcionar. Então é importante que você faça discípulos, e essas pessoas que você está cuidando, elas também sejam estimuladas a irem, a fazerem, a realizarem, a cumprirem o papel, para que a obra de Deus seja feita de forma efetiva. Então, quero que você entenda exatamente isso. O que a gente está fazendo? A gente vai transformar essas pessoas nos discípulos de Cristo. Mas, Marcelo, eu não sei muita coisa como você sabe, como meu pastor sabe, mas assim, eu quero que você entenda o seguinte: o que você sabe é muito para quem não sabe nada. E o que a pessoa precisa, mais do que simplesmente um ensinamento teológico, o que ela precisa é demonstração de amor. Quando você vai na casa da pessoa e você se manifesta a tua preocupação com ela, com certeza ela vai se sentir ali tocada, porque você se ofereceu para ajudá-la de alguma forma. E assim, as coisas vão acontecendo. Eu tenho um caso interessante de uma irmã nossa. Essa irmã, ela foi visitar uma conhecida,
cumprindo esse papel de ir lá levar o amor de Deus, levar a palavra de Deus, a pessoa caiu endemoniada, e o que ela fez? Ela ali pela primeira vez teve a experiência dela, assim, agora é a hora, e ela ali foi, expulsou o demônio foi embora, se submeteu a ela, porque ela aprendeu que tinha autoridade para isso, ela recebeu o poder de Jesus para fazer isso. Ele disse: vos dou poder, e meu nome expulsarão demônios. E aí ela voltou feliz contando a experiência que ela teve nessa visita que ela fez. Então, assim, como é que a gente tem feito aqui? A gente tem estimulado os discípulos a irem às casas, a levarem o amor de Deus, a estarem lá, a orar com essas pessoas, que eles não sabem, traz até a gente esclarece. Se eles precisarem de apoio, a gente dá apoio, mas a gente tem que enviar as pessoas exatamente para que elas possam cumprir a missão e nos tornarmos assim uma grande família, uma família de muitos filhos. Então, fica para você o ensinamento. Nosso papel, nossa missão é formar discípulos. Esse é o nosso trabalho, formar discípulos parecidos com quem? Com Cristo. Formar de que forma? Ensinando o quê? Mas Marcelo, eu vou ensinar ele o quê? Toda a Bíblia? Jesus disse, façam discípulos ensinando tudo que eu vos tenho dito. Então, a gente tem que estar ali, se aprofundar no que Jesus ensinou. E o que Jesus disse? Amar, perdoar, servir, ser luz, ser sal. Jesus, ele ensinou ali a gente a tratar os relacionamentos, a diferença entre irmãos, se perdoar. Ele ensinou que a gente tem que agir com mansidão, a gente tem que agir com humildade. Esses foram os ensinamentos que Jesus disse aos seus discípulos, e disse: agora vão e ensinem a mesma coisa. Então, fica para você o entendimento, o esclarecimento. Nosso trabalho fazer discípulos. Você tem que entender que você está ali para fazer muitos discípulos para Cristo. Jesus disse: não foi vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi e vos nomeei para que vais e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, todo mundo que está passando por esse treinamento tem que entender isso, e a gente tem que estimular os discípulos da igreja também a fazerem isso. Não podemos somente 1 ou 2 ou 3 estarem cumprindo esse papel, e a maioria das pessoas não estão desenvolvendo, não estão cumprindo essa responsabilidade que foi dada. Jesus, ele não pediu, ele mandou. Deus não pede, manda. Por isso diz mandamento. Então a gente tem que cumprir, tem que executar, e que você seja uma árvore frutífera. Lembre-se que Jesus, quando chamou as pessoas para caminhar com ele, deixou bem claro: vocês venham comigo e farei de vocês pescadores de almas. Então Jesus já no início disse: vocês vão pescar almas. No final da caminhada dele com os discípulos, ele novamente reitera e diz: agora vão e façam discípulos, certo? No próximo crucificação ele disse: eu escolhi vocês para que vais e deis fruto. Jesus, ele fala: vós sois a videira, quem está em mim dá muito fruto. Então nosso trabalho é dar fruto, ganhar almas, cuidar de vidas, fazer com que essas pessoas sejam parecidas com Jesus. Agora, você não vai fazer isso só trazendo a pessoa, só se reunindo na casa dela. Você tem que criar vínculo, tem que caminhar com essa pessoa, como Jesus disse, pegou seus discípulos e começaram a caminhar com ele. As pessoas têm que caminhar com você, de forma informal ou de forma formal, mas elas têm que caminhar com você. Você tem que botar a pessoa para estar ao seu lado. Agora, você precisa cada dia se comprometer e ser um discípulo melhor, porque as pessoas vão se espelhar na sua conduta, no seu comportamento, mais do que nas suas palavras, tá bom? Deus te abençoe, e espero que isso esteja abrindo a sua mente para você desempenhar esse papel com excelência no reino de Deus. A paz.